Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Hoje nós trabalharemos com os ditongos crescentes e decrescentes, com os hiatos e os tritongos e também com a ortografia do LH e do L. Vamos comigo? Olha só, a gente ainda tem a palavra-chave da intensidade sonora, que acaba caracterizando, as nossas sílabas, que é aquele som que é mais alto, aquela sílaba que é mais forte. O princípio da nossa aula é individualidade e o objetivo então é conhecer mesmo essa tonicidade, das sílabas que a gente vai ver, como que funciona a classificação das palavras de acordo com a sua sílaba tônica. Bom, para iniciar, nós vamos começar então com os ditongos crescentes e decrescentes. Nós temos essa tirinha que é aqui do Orlandelli e está falando sobre as novas regras do acordo ortográfico da língua portuguesa. Então já foi lançado lá em 2009, já faz alguns anos que a gente tem ouvido falar sobre esse acordo ortográfico e aqui eles estão comentando sobre uma dessas mudanças que ocorreram lá em 2009. Então, vamos dar o nosso overview, uma olhada geral sobre essa tirinha antes de chegar aos quadrinhos. Então, nós temos aqui dois personagens, um deles está com um livro na mão, que pode ser um dicionário, pode ser um livro, a gente não sabe, e o outro aqui tem também um espelho, que ele está segurando, e a gente pode perceber, então, primeiramente, as expressões faciais de cada um deles, Vejam como tem mudanças. Bom, agora vamos então ao texto. Aqui está dizendo o seguinte, é o que ele está lendo aqui no livro. O acento agudo desaparece do I e do U tônicos de palavras paroxítonas, quando essas letras vierem depois de um ditongo. Isso é o que ele leu e o comentário dele foi: cruzes, que rolo! Vândalo, nem preciso de um exemplo. Daí, o amigo dele pega o espelho e coloca na frente dele e ele diz: tcharam! E ele: espelho? Ué, não entendi. E aí, o amigo dele responde lá, feiura, agora vira feiura. Então, anteriormente a palavra feiura tinha um acento agudo no U e agora, então, a grafia correta seria sem o acento. Bom, para o personagem da tirinha entender qual era a tal da regra que estava lá no acordo ortográfico, ele precisava primeiramente conhecer o que é uma sílaba tônica, uma paroxítona e um ditongo. Então vamos ver aqui, O acento agudo desaparece do I e do U tônicos de palavras paroxítonas quando essas letras vêm depois de um ditongo. Olha só, então essas eram as informações que ele precisava ter anteriormente, como se fosse um pré-conhecimento do que seria uma sílaba tônica, do que seria uma paroxítona e do que seria um ditongo. Nós já aprendemos, então, sobre as tônicas e as paroxítonas e agora, então, a gente vai ver mais a fundo quais são os tipos de ditongo, como que eles ocorrem nas palavras. No primeiro quadrinho, a regra que a acentuação está se referindo ali é de quando o acento agudo desaparece do I e do U tônicos de palavras paroxítonas, quando essas letras vierem depois de um ditongo. Então, essa regrinha que está aqui entre aspas, ela realmente é uma das regras do novo acordo ortográfico e que está fazendo referência ali na tirinha. Mas para a gente entender melhor, a gente tem também o exemplo dessa palavrinha que foi alterada pela nova regra, que está lá no último quadrinho, que é a palavra feiura, tá? Então, anteriormente era escrita com um acento agudo no U, perceba, é uma letrinha que está bem aqui no meio, uma vogal que está aqui no meinho, certo? Feiura, sozinha na sílaba dela, a gente já vai ver os termos certinhos sobre isso. Mas o U de feiura é tônico e está em uma palavra paroxítona. Vocês lembram o que é uma palavra paroxítona? A gente viu na nossa última aula. Paroxítona é aquela palavra que tem a sílaba tônica como a penúltima, ok? Nós temos a última, que são as oxítonas, nós temos a
penúltima, que são as paroxítonas, e a antepenúltima, que são as proparoxítonas. A gente viu isso na última aula. Então, aqui nós temos a penúltima sílaba tônica, que é o U. É a sílaba que tem o som mais forte, feiura, feiura, ok? Então, nesse caso, quando temos uma palavra paroxítona, o trecho da palavra que acontece, que antecede, é um ditongo, que é o E e o I. Quando a sílaba tônica é uma vogalzinha que tem um ditongo anteriormente, no caso aqui, EI, que é um ditongo, essa vogal, então, ela perde o acento tônico, tá? Por isso que mudou de feiura para feiura. Vamos voltar aqui na tirinha rapidinho e vamos agora prestar atenção no contexto mesmo, no conteúdo ali, no assunto, né, na conversa entre os dois personagens, deixando um pouquinho de lado essa parte linguística. Bom, nós temos um personagem que estava lendo uma informação e não entendeu direito qual seria realmente a aplicabilidade daquela informação. O amigo veio e disse, tcharam, e mostrou um espelho para ele. Qual será o sentimento desse personagem? Olha a carinha de abatido dele. Quando o amigo dele mostra o espelho e diz, feiura, agora vira feiura, ou seja, no espelho é como se ele quisesse mostrar para o amigo que ele era feio, certo? E nós temos aqui esse slide que é super importante. Essa informação também está no seu livro, mas eu quis trazer de uma maneira especial para a nossa aula hoje. Por quê? Porque é muito importante que a gente tome essa consciência também. Olha só, é interessante perceber nessa tirinha uma atitude desaconselhável por parte de um dos personagens, que é quando, então, o amigo lá coloca o espelho na cara dele e diz que ele é uma feiura. É importante sempre mostrar às pessoas ao nosso redor o que elas têm de melhor e jamais ridicularizá-las. Ou seja, não fazer gracinha da aparência das pessoas, não achar engraçado as diferenças, né, a diversidade que Deus criou entre as pessoas. Independente da sua opinião, a gente sempre ressalta no próximo aquilo que ele tem de melhor. Então, é muito importante que a gente saiba respeitar os nossos colegas, e essa então foi uma situação desaconselhável que ocorreu ali naquela tirinha, tá ok? Muito bem. Agora nós vamos passar para quais são as palavras constituídas de ditongos, tá? A prof trouxe para vocês, então, os exemplos que a gente tem mesmo ali no livro. É bem importante que a gente analise cada um deles, então acompanha aqui comigo. Se você quiser acompanhar no seu livro é melhor, fica mais fácil para você poder marcar, poder sublinhar, tudo mais, ok? Mas eu vou passar aqui com vocês então. Bom, alguns exemplos de palavras que são constituídas por ditongos, tá? Então, nós temos água, corrói, heróico, pátio, noite, leite, baixo e céu. Esses são os primeiros exemplos que a gente vai trabalhar. O que faz com que todas essas palavras tenham ditongo é o fato de elas terem encontros vocálicos. Lembram que a gente já viu isso algumas aulas atrás? Eu vou até escrever aqui para vocês, ó. Encontros vocálicos, que é algo bem importante. Vocês lembram o que são os encontros vocálicos? Os encontros vocálicos são quando nós temos vogais lado a lado em uma palavra, certo? Ou seja, duas vogais em uma mesma sílaba, tá? Então, encontros vocálicos, duas vogais em uma mesma sílaba. Porém, é preciso observar diferenças entre esses ditongos, pois alguns são crescentes e outros decrescentes, tá? Então, nós temos dois tipos de ditongos, os crescentes e os decrescentes. A gente já vai ver qual é a diferença entre cada um deles. Noite, por exemplo, tem um ditongo decrescente, enquanto a palavra pátio tem um ditongo crescente, mesmo que nas duas palavras o encontro seja entre o i e o o, entre as vogais i
e O, tá? Você consegue deduzir, você consegue pensar, imaginar o porquê um é crescente e o outro é decrescente? Qual seria o motivo deles serem classificados dessa maneira? A palavra noite e a palavra pátio. Noite, pátio, tá? Então, noite é decrescente, pátio é crescente. A gente já vai ver melhor por que dessa classificação. Bom, nós temos aqui que o som das vogais e a sua posição na palavra auxiliam a gente a chegar nessa conclusão. Então, vamos prestar atenção. Eu vou escrever aqui para vocês, ó. Vou colocar uma outra cor. Noite e pátio. Essa daqui é crescente. Opa, é decrescente. Decrescente e essa é crescente, tá? A gente já vai entender melhor o porquê, ok? Bom, vamos então ao próximo slide. Na verdade, é importante esclarecer que nós chamamos as letras A, E, I, O, U de vogais, apesar de as letras I e U serem consideradas semivogais. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas das vogais que a gente aprende lá desde que a gente é criança, A, E, I, O, U, as letras I e U são consideradas semivogais, porque elas têm um som mais fraco do que as outras nos encontros vocálicos. Então, sempre que nós temos um encontro vocálico com a letra I, com a letra U, elas são classificadas como semivogais porque o som delas sempre vai ser mais fraco. Então, um ditongo será sempre o encontro de uma vogal com uma semivogal ou de uma semivogal com uma vogal, tá? Aí que a gente vai perceber a diferença então, ó. O ditongo crescente é o encontro vocálico em uma mesma sílaba e no qual a semivogal vem antes da vogal. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O crescente é aqui do pátio. Então, o I, ele vem antes do O. Estão vendo? Pátio. Aqui está o nosso encontro vocálico, duas vogais na mesma sílaba e a vogalzinha I, ela vem antes da vogal O. Então, esta é a semivogal. Quando ela vem antes, ela é um ditongo crescente, porque ela vai do som mais fraco para o som mais forte. Então, o I tem o som mais fraco do que o som do O. Pátio. Perceba, ó, o O tem muito mais... É muito mais sonoro do que o I. Então, pátio. Você escuta mais pátio do que patio. Não existe patio. Então, aqui nós temos um ditongo crescente, tá? E o decrescente, então, seria o encontro vocálico em que uma mesma sílaba e no qual a vogal vem antes da semivogal. Então, aqui, noite, nós temos o mesmo encontro vocálico, o I, mas a sequência está diferente. Nesse aqui, que é o ditongo decrescente, a vogal vem antes da semivogal. Então, ele é decrescente. O som mais forte, que é do O, vem antes do som mais fraco, que é o do I. Ok? Então, a vogal vem antes da semivogal. Por isso que é um som decrescente, ó. Noite. O O vem mais forte e depois vai um som mais fraco. Ao contrário do pátio, que ele cresce o som a partir da semivogal para a vogal. E aqui nós temos a decrescente, então, que é do som da vogal para a semivogal. Um som mais forte para o som mais fraco. Deu para entender? Tá ok? Bom, esses são nossos exemplos, então, dos ditongos crescentes e decrescentes, tá? A gente viu, então, alguns exemplos aqui, né? Vamos seguir, então, para o nosso próximo assunto. Primeiramente, antes de seguir para o próximo assunto, nós temos algumas atividades
sobre essa parte dos ditongos crescentes e decrescentes. Eles estão lá na parada obrigatória, na página 68, e são 3 exercícios, o 7, o 8 e o 9, ok? Muito bem, deixa eu apagar aqui então para a gente poder passar para a próxima parte. Muito bem. Agora nós vamos tratar sobre os hiatos e os tritongos. Para iniciar, a gente tem aqui uma notícia que foi publicada lá na revista Quem, do Globo, e tá falando sobre a vida da Maísa. Não sei se vocês sabem quem é a Maísa, ela é uma apresentadora e ela é apresentadora desde que ela era criança, ela tinha acho que uns 4, 5 anos, ela apresentava lá o programa do Bom Dia e Companhia e tudo mais, e ela ficou muito famosa. Vamos ver o que essa notícia está falando sobre ela então. Ó, Maísa anuncia hiato em redes sociais. E ela colocou entre aspas, né, que é a fala dela. Muitos vão reclamar. Então aqui a manchete, ó. A apresentadora tem 22 milhões de seguidores no Instagram e quase 5 milhões no Twitter. Maísa, que costuma ser uma usuária assídua das redes sociais, avisou na noite dessa segunda-feira, dia 30, que foi 30 de abril de 2019, o ano passado, que vai dar uma pausa no mês de maio no abastecimento de seu Instagram, em que tem mais de 22 milhões de seguidores, e Twitter, no qual tem quase 5 milhões de inscritos. Bom, o foco aqui não é saber o porquê que ela ia dar esse hiato, né, nas redes sociais, mas sim é entender então o sentido da palavra hiato que está presente aqui nessa manchete. Será que a palavra hiato nesse contexto tem o mesmo sentido linguístico que a gente aprende aqui na aula de português com a palavra hiato? A gente já vai ver juntos, ok? Bom, pelo contexto da notícia fica claro que hiato tem a ver com uma pausa, uma interrupção ou uma lacuna que se constrói entre um tempo e outro. Então, é muito comum em programas de TV ou até mesmo em lançamento de álbuns musicais, essa pausa que existe entre um programa e outro, ou entre um álbum e outro, pode também ser chamado de hiato, ok? Mas, aqui na nossa aula, aqui na língua, né, a gente vai tratar então com as palavras que têm os hiatos, certo? Também é essa questão da pausa. Por exemplo, nas palavras saúde, saída, se, u, me, ba, i, a. Se nós separarmos essas palavras em sílabas, todas elas terão entre a primeira e a última vogal, sílaba, uma vogal isolada. Então, entre a primeira sílaba e a última sílaba, tem uma vogal isolada, ou seja, uma vogal que fica sozinha entre outras duas sílabas. Vamos escrever essas 4 palavras separadas por sílabas aqui no quadro, só para a gente verificar qual é essa diferença? Olha só. Então, primeiramente, nós temos a palavra D, ok? Aí nós temos a palavra da. Depois, si, u, me. E por último, ba, i, a. Ok? Percebam comigo como nós temos uma vogal aqui no meio, ó, separadinha das demais sílabas. Então, nós temos uma sílaba que vem antes e uma que vem depois em todas essas palavras. E ao meio, então, nós temos uma vogal isolada, tá? Olha só. O que seria o hiato, então, nessa questão linguística, né? Nisso que a gente aprende aqui na aula de português? Bom, o hiato é o encontro de duas vogais em uma palavra, mas que pertencem a sílabas diferentes.
Então, o hiato, ele também é um encontro vocálico, porém não na mesma sílaba, certo? É um encontro de vogais, ou seja, elas estão lado a lado na palavra, mas elas não pertencem à mesma sílaba. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Saúde. Nós temos aqui duas vogais, olha só, a vogal A e a vogal U. Elas estão lado a lado, porém cada uma em uma sílaba diferente, né? Saída. A e I também, I e U também, A, I e até mesmo esse outro A aqui também, tá? Então, o hiato é quando nós temos esse encontro de duas vogais, mas que estão em sílabas diferentes. Considerando a definição dada, podemos concluir que o hiato não ocorre apenas quando uma vogal está isolada entre outras, e sim todas as vezes em que há um encontro vocálico no qual as vogais pertençam a sílabas diferentes. Então, não é só nesse caso que elas ficam isoladas que ocorre o hiato. Esses aqui são exemplos que auxiliam na compreensão desse conteúdo, que é o hiato, tá? Mas nós temos outras palavras que também são hiatos. Por exemplo, então vou tirar essas aqui para a gente poder analisar aquelas outras. Bom, eu vou fazer tudo de uma cor só, para ser um pouquinho mais rápido. Vamos escolher algumas aqui. Então, a gente tem país, juiz, baú, navio, afiado, Paraíba, moeda e rainha. Eu vou escolher algumas, tá? Então, nós temos país, país. Ó, duas vogais que estão separadas, não estão na mesma sílaba, temos um hiato. Juiz. Mesma coisa, ó, U e I em sílabas diferentes. Afiado, afiado. Afiado. Sílabas diferentes, o I e o A, certo? E também vou usar aqui o exemplo da palavra moeda. 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 O O e o E estão em sílabas separadas também. Por isso, todas essas palavras são classificadas como hiatos, tá ok? Bom, vamos continuar então. Observe que o termo país recebe um acento no I. Olha só, nós temos aqui o acento no I de país. Esse acento faz com que o I se separe do A. Tanto que o termo paz, sem acento, não forma um hiato, e sim um ditongo. Professora, peraí, qual que é a diferença entre ditongo e hiato? Bom, a principal diferença é que no ditongo as vogais ficam na mesma sílaba e no hiato as vogais participam de sílabas separadas da palavra. Então aqui no país nós separamos porque o som tá para cá. Essa é uma palavra hiato. Mas a palavra paz são um ditongo. Porque o encontro vocálico nesse caso ocorre na mesma sílaba. Então, paz, paz. É uma sílaba só, paz, ok? Seus pais, tá? É o plural de pai, ou pai e mãe, né? Enfim, fica aqui, ó, paz. É uma sílaba só, fica junto. Então, isso daqui é o ditongo. E aqui nós temos o hiato. Tá ok? Ó, separadinhas, tá? Bom, além dos ditongos e hiatos, ainda há uma terceira classe de encontros vocálicos. Tem mais uma, né? A gente já deu uma olhadinha nela em algumas aulas anteriores, mas são então os tritongos. Aliás, como o próprio nome já diz, os tritongos formam a partir da união de 3 vogais, tá? Na mesma sílaba. Então, tritongos são quando nós temos 3 vogais em uma mesma sílaba. Vamos dar um espaço aqui para a gente poder fazer então mais um exemplo diferente. Vamos seguir aqui, ó. Para ficar ainda mais precisa a nossa definição, vale dizer que na verdade é o encontro de 2 semivogais com uma vogal. Então, um tritongo ele sempre vai ser constituído por 2 semivogais e uma vogal. Tá? Ficando então essa vogal no meio das 2 semivogais. A gente tem alguns exemplos aqui, ó. Enxaguei, Uruguai, averiguou, quaisquer,
iguais, saguão, aguei e quais. Vamos pegar a palavra enxaguei, tá? Enxaguei. Perceba que aqui nós temos o encontro vocálico que faz com que essa palavra seja classificada como um tritongo, tá? Então, quando nós temos 3 vogais, U, E, I, ou melhor dizendo, 2 semivogais e uma vogal, é o que está dizendo ali no slide anterior. Nós temos as 2 semivogais ao ladinho, ou seja, a vogal fica no meio, que é a letra E. E a letra U e a letra I, que são consideradas semivogais, ficam então ao lado. Mas esse daqui é o nosso encontro vocálico, que faz com que essa palavra seja classificada como tritongo. Tá ok? Então é o encontro das 3 vogais na mesma sílaba. Assim como nessas outras palavras, ó. Uruguai, nós temos o U, A, I. 3 vogais na mesma sílaba. Que no caso são 2 semivogais, né? No cantinho. E no meio nós temos então a vogal A. E assim como as outras palavras também. Todas essas palavras têm uma sílaba formada por encontro vocálico. Encontro de vogais. No caso, elas têm a seguinte sequência. Semivogal, mais semivogal. Pode grifar isso aí no seu livro, tá? Eu vou escrever aqui embaixo, ó. Semivogal, mais uma vogal, mais uma outra semivogal. Vai ficar atrás da TV. Mas vocês encontraram essa informação aí, né? Então, ó, semivogal, mais outra semivogal. Quais seriam essas vogais aí, prof, que você está falando? Não estou entendendo. Semivogal pode ser a letra I ou a letra U. Uma vogal forte pode ser A, E ou O. E a semivogal aqui, mais uma vez, pode ser I ou U. Tá ok? Em Uruguai, por exemplo, ou quaisquer, nessas 2 palavras a vogal A está posicionada entre as vogais U e I. Ó, U, A, I, e aqui em Uruguai também, U, A, I. Tá ok? Deu para entender, né? Então nós temos o hiato, que é quando nós temos 2 vogais, cada uma em uma sílaba diferente, separadas. Nós temos o ditongo, que é quando são as 2 vogais na mesma sílaba. E nós temos o tritongo, que é quando nós temos as 3 vogais na mesma sílaba. Então, ditongo, 2 na mesma. Tritongo, 3 na mesma. E hiato, 2 separadinhas. Tá ok? Muito bem. Nós temos então algumas atividades lá na parada obrigatória, na página 70, que são os exercícios 10, 11 e 12. Peço que vocês façam, por favor, para que a gente possa fixar um pouquinho melhor esse conteúdo, tá? Agora, então, a gente vai passar para a parte da ortografia do LH e do L. Bom, é muito comum que os usuários da língua portuguesa, no texto escrito, confundam a grafia de palavras com LH e L. Palavras, por exemplo, como família, sandália, ou em palavras que realmente são escritas das 2 formas, que é o caso de cavalheiro e cavaleiro, tá? Deixa eu só apagar aqui para a gente não confundir os 2 assuntos e também já para deixar um espaço aqui para a gente usar os nossos exemplos. Então vamos lá. Ortografia de LH e L. Vamos escrever essas palavras. Bom, primeiramente ele fala ali da palavra família. Quem aí já ficou em dúvida na hora de escrever a palavra família? Ou até mesmo chegou a escrever família com LHA? Talvez já tenha acontecido, né? E também sandália. Ambas as palavras aqui são escritas com L, não são escritas com LH. Mas nós temos o caso de cavaleiro, que a escrita, a grafia é com L. Opa, escrevi cavaleira. Cavaleiro e cavalheiro.
que é com LH. As duas estão corretas. Mas, prof, como que eu vou saber quando é uma, quando é outra? Qual é o sentido que eu quero usar? Bom, o que está sugerido, e eu realmente entendo que seja a melhor opção, é mesmo a gente consultar um dicionário. Então aqui já tem a definição dessas duas palavras para que a gente possa ver qual é a grafia correta para o sentido que a gente quer usar essas palavras no nosso texto escrito, tá? Então, primeiramente, cavalheiro, com LH. Homem de sentimentos e ações nobres. Homem que serve de par a uma dama em bailes. Homem de boa educação. Então, aquele homem que é cavalheiro é o homem educado, é o homem de boa educação, é um nobre, é o que serve de par para uma dama, enfim, ele é bem educado, tá? Já o cavaleiro com L é aquele que anda a cavalo, que cavalga, tá? Relativo à cavalaria, homem montado a cavalo. Então, cavaleiro é o homem que lá anda a cavalo. E o cavalheiro é o gentil, o nobre, certo? Então, a gente pode ver no dicionário a diferença. Quando você quer se referir ao gentil, você vai usar o LH. Quando você quiser falar sobre o homem que anda a cavalo, você vai fazer então a grafia aqui com a letra L. Nesse exemplo, nós podemos perceber que mesmo tendo a pronúncia parecida, ou seja, cavaleiro e cavalheiro, essas palavras têm significados diferentes. Essa confusão ocorre porque o LH é um dígrafo. Dígrafo, presta atenção. Mas, ao falarmos, essas letras apresentam apenas um som. Então, um dígrafo é quando nós temos duas letras, mas, nesse caso, apenas um som. Você não consegue falar o som do L e do H separados, por exemplo, em cavalheiro. Só se fosse cavalheiro, mas aí não é a mesma palavra, certo? O lhe é o mesmo som, duas letras que produzem o mesmo som. Ou seja, se assemelha ao som representado pelo LI ou pelo LE, que no caso é família, família, sandália, sandália. O som do L e do I aqui fica muito parecido com o som do LH, certo? Outro exemplo que a gente tem aqui, ó, é julho e julho. A diferença da pronúncia é mínima. Julho, julho. Certo? Mas a grafia não é a mesma. Quando, então, você tiver dúvida se uma palavra é escrita com LH ou com L, porque a pronúncia é muito parecida, é claro, nesse caso de julho e julho, pelo contexto, a gente sempre vai saber se está falando de alguém ou se está falando do mês do ano. Mas, nesse caso do cavalheiro, por exemplo, se você não lembra qual é o significado ou qual é a grafia correta daquela palavra naquele contexto que você quer utilizá-la, o mais recomendado, então, é que você consulte o dicionário, que até hoje é o melhor instrumento para que a gente possa consultar, então, a grafia dessas palavras, certo? Muito bem, então aqui a gente ficou com a ortografia do LH e do L. Para concluir, eu trouxe então alguns exercícios para vocês finalizarem essa parte, né? Que estão lá na parada obrigatória, na página 71 e 72, é o exercício 13 a 15. Vai ser bem importante para que vocês possam então fixar esse conteúdo que a gente acabou de ver. Certinho, pessoal? Muito obrigada pela presença de todos, vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais!